Brasil, 1970, Brasil, ditadura militar. Uma jovem de classe média baixa sonha com Harvard, aquela prestigiosa universidade norte-americana, mas as coisas se complicam quando chega na casa dela um primo que é militante da luta armada. Ô, Camila Costa Melo, vai contar essa história pra gente. Ô, Gabriel, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Beleza. É isso, Brasil 1970, auge da ditadura. Pois é. A ditadura começou em 64, já tinha AI-5. Já tinha AI-5. É. Uma responsabilidade, né? Falar sobre isso. Acho que em tempos que a gente precisa muito falar sobre isso, porque a gente, acho que, de certa forma, esquece a memória do nosso país, né? Então a gente tem que falar disso, porque é uma coisa que ainda reverbera nos nossos dias, né? Acho que todo mundo da cultura tem pensado muito sobre isso, né? Então a gente também traz para o palco esse pensamento, né? Com certeza. Tanto é que não é bem ensinado, ou talvez não com um viés mais correto, historicamente falando, que tem gente que não acredita que a ditadura existiu, tem gente que fala que foi a Revolução Gloriosa, temos políticos que falam sobre isso, temos civis que falam sobre isso, né? Gente saudosa. Melhor tempo do Brasil. Uma loucura. Muita gente acredita nisso, né? Então acho que sim, é uma falta de como... Óbvio que tem essas questões políticas envolvidas, mas existe uma falta de comprometimento com resgatar a história brasileira com um compromisso ético, né? Como é que vocês decidiram abordar esse tema? Olha, eu acho que é super legal, porque por mais que tenham muitas peças que falam sobre a ditadura militar, a gente está fazendo uma reflexão sobre o crescimento da extrema-direita hoje. E a nossa peça é legal porque, à primeira vista, você fala, é uma peça sobre ditadura. E é, de fato, uma peça sobre ditadura. Sim, o ambiente é aquele. O ambiente é aquele. Mas a reflexão que a gente está fazendo é que como as escolhas das pessoas, e levadas por questões políticas, se colocam no seio familiar, né? Então tem uma coisa muito sobre como um discurso meritocrático, liberal, vai influenciando a vida das pessoas e vai levando elas a tomarem decisões que são duvidosas, que não são boas decisões para suas vidas. Eu acho que tem uma coisa na nossa peça que a gente não está falando de um grande... de uma grande situação, mas de uma situação que acontece... É um microcosmo ali que representa tudo, exatamente. Tudo que todo mundo estava vivendo na época. Claro, pela ambientação. Eu acho que a gente tem um lugar muito assertivo nessa peça. Eu sempre elogio muito o texto do nosso diretor, do Luiz Kekia, porque as pessoas tendem a olhar para o passado como algo muito distante, né? Tipo, nossa, como o nazismo aconteceu no mundo, como as pessoas na época da ditadura aceitaram aquilo, como que a gente não viu isso acontecer. Muita gente viu isso acontecer, mas é justamente como um discurso social imposto para pessoas que muitas vezes sofrem com esse discurso, mas como isso consegue impor e as pessoas conseguem acreditar que a solução é acreditar numa meritocracia, acreditar num liberalismo econômico, acreditar que se você batalhar, tudo vai acontecer da melhor forma possível, que o melhor é viver nos Estados Unidos e abandonar o Brasil. Então, como discursos globais e nacionais vão cada vez mais achatando uma classe média baixa, pessoas menos favorecidas socialmente, politicamente, e a gente vai acreditando nesses discursos que não são nossos. Sim. E nessa época, 1970, eu lembro que era uma leva de brasileiros indo embora. Nossa, né? sim. Tinha um pessoal, tem até uma cidade lá de Minas, Governador Valadares, que o pessoal chamava de Valadólares, né? Assim, de tanta gente que ia para os Estados Unidos nesse período, né? Muita gente, né? Em Miami, né, você vê, assim, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, então a comunidade brasileira, você pode falar português, só português, você não fala inglês, porque ainda são pessoas que foram, de fato. E acho que tem uma questão também que está aí colocada, e aí também diz sobre a gente também vive um momento muito americanizado, né? Então existe uma cultura americana muito colocada pra gente, né? É bem o título da peça, né? O sonho americano. Exatamente. Né? Então tem uma reflexão sobre isso também, sabe? Acho que o título da peça tem uma questão dessa, né? O quanto a Bia tem esse lugar, né? Um pouco desse E é uma coisa, vamos dizer, que foi politicamente montada mesmo pelos Estados Unidos, né? O American Way of Life. Você vê aqueles filmes das pessoas sempre alegres, né? As geladeiras cheias,
um carro lindo na porta, A gente aquelas pode- casas com jardinzinho na frente. A gente pode ter sim. qualquer crítica aos Estados Unidos, mas uma coisa que eles sabem vender bem é a cultura deles. Sabe? Isso é um Isso não marketing. tem como negar. É um Esse grande marketing fabuloso, né? E esse marketing tá na nossa cultura, enfim. E aí a peça traz um pouco disso, traz essa reflexão dessas escolhas que vão sendo intricadas na nossa vida, né? E o mais bonito, na minha opinião, é que fala sobre relações humanas acima de tudo, sabe? A gente humaniza não num discernimento moral de dizer que essa pessoa está certa por tomar tais atitudes, mas a gente consegue entender as motivações de cada personagem. De uma pessoa militante da guerrilha, de uma pessoa que tem esse sonho americano, de uma mulher que sofreu a vida inteira e aí por conta disso se reprimiu e aí acabou reprimindo a filha de várias formas, o como as pessoas que trabalhavam na polícia da época também pensavam, tinham suas visões de vida, humanizando, mas também deixando claro o nosso viés de acordo com a peça. Mas acho que isso é o bonito, quando a gente consegue humanizar, porque se a gente não humaniza, a gente tem essa sensação de tipo assim, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer, a gente evoluiu. entendi. E não, a gente... E a Tina tem uma coisa muito legal, que é assim, quando termina a peça, a gente entre nós, a gente nunca sabe quem é o vilão ou o bandido. Sempre tem uma discussão, né? Não, você é pior. Não, não, acho que a vítima... A gente vai trocando esse papel. E no final da peça sempre tem alguém que vai falar quem é a vítima e a gente fica, você é... Essa pessoa é a vítima. Porque sempre é diferente. Eu lembro de algumas situações, né? A pessoa vinha falando, não, porque... Fulano sofre. Porque tem essa visão, assim, como eu acho que a gente tem uma questão de ir trabalhando as nuances de todas as personagens, você consegue mergulhar naquele universo. E aí você vai mergulhando na história e vai te... É quando você sabe a história das pessoas, você fica um pouco, né? Não é que você justifica, mas você sabe, entende de onde vem aquilo. De onde vem aquilo, Então, acho que tem uma coisa, assim, que é bem interessante na nossa peça. Agora, você é a moça que sonha em ir para Harvard. Sou eu. Ela mesma. Como é que chama ela? Beatriz. Beatriz tem um sonho, então, e ela consegue, né? Ela consegue, vamos dizer, uma bolsa, uma coisa assim? Como é que é a história? Isso. Ela recebe uma comunicação, e essa comunicação tá lá, né? Desde o começo da peça ela tá lá, ela não surge, ela tá lá. E que vai dizer pra ela que ela uma bolsa esperada por muito tempo, que ela batalhou muito. E aí, quando isso acontece, a gente fala que cruza uma linha pra ela, sabe? Tem momentos na vida que você cruza uma linha e talvez você não consiga ir pra... É a decisão da minha vida aqui, né? Eu fico arrepiada só de pensar. Até onde você tá disposto a ir pelo seu sonho. Exatamente. Exatamente. Acho que a Bia tá nessa situação, assim. Ela tá numa situação que é uma situação do tipo... Limite, você dá um passo pra lá, um passo pra cá, entende? Ou você vai pra cima ou você não... E aí ela vai se atabalhoando nessa escolha, enfim. Não é fácil, né? Você largar, ir pra lá. Né? Bom, e aí o que acontece? O que acontece, aí o Gabriel sofre. Acontece que, tipo... É isso, né? Ela tá com esse... Nesse momento de perceber a carta, não perceber a carta, entender se ela vai realizar o sonho dela ou não. E a família é atravessada pela chegada do sobrinho, que é o Bento, que durante a faculdade acabou se tornando um guerrilheiro contra a ditadura militar. Quer dizer, ele tá longe de casa. Tá longe de casa há um tempo, só que ninguém da família sabe que ele virou um guerrilheiro. Só que acontece alguma situação ali da luta armada que... a polícia começa a correr atrás dele e ele, para se esconder, vai para casa da família. Pede acolhimento para a família descobre que ele acabou virando um guerrilheiro contra a ditadura militar. E aí tem todos esses atravessamentos. O Bento tendo o risco de vida, o sonho dela em jogo por conta de estar acolhendo um guerrilheiro. Então, como é que todas essas peças da família se comunicam nesse caos moral entre um guerrilheiro fugindo do Estado, uma menina que quer realizar o sonho dela, mas o primo pode atrapalhar. A tia que tá entre os dois. Que tem amor envolvido. Tem um grande segredo da tia também. A tia tem um grande segredo. A tia tem um grande segredo que é revelado no final. Todo mundo tem um grande segredo. Exatamente. Quer dizer, então, cria esse conflito familiar. Exatamente. Aí ela não sabe mais se vai, se não vai, ele precisa de se esconder em algum lugar, porque a polícia está atrás e tal. Exatamente. Ele cria um clima familiar. A Bia vai fazendo... Ela vai... achando o lugar dela, e aí em algum momento ela tá muito próxima do primo, a vida deles estão muito próximas, e aí quando ela precisa tomar a decisão, aí tem ele e eu.
Então, ou é minha vida ou é a vida dele. E aí ela tem que tomar essa decisão, e aí as consequências da decisão que ela toma. Tudo que vem a partir disso, né? Tanto pra ela, quanto pra mãe, pra ela, porque é um pouco isso. São as decisões que a gente toma que vai mexendo ao redor, e aí como os discursos vão manipulando as suas decisões, né? Que é um pouco que a gente vive hoje. Então, acho que essa aí tá um aspecto da nossa sociedade atual, sabe? De como esses grandes discursos que ecoam na sociedade vão, de certa forma, entrando e te levando a tomar decisões. Porque... Entra na sua casa e aquilo te atinge, e aquilo você começa a pensar, você começa... E aí, quando a situação aparece, aquele discurso cabe naquela situação, mais do que outro, entende? Porque a gente não consegue fazer ecoar também vozes diferentes com outras coisas, né? Talvez, então, a gente tenha uma reflexão sobre isso aí. Talvez seja isso o ponto que a gente tá falando da extrema-direita e desse crescimento, desse avanço, né? Tô com bastante medo aí do momento que a gente está vivendo. Nós estamos falando do sonho americano da Companhia Teatro dos Ventos, que está em cartaz lá no Teatro Estúdio Eleni Guariba. Tudo a ver, né? Sim, Grande Eleni Guariba, né? Que desapareceu na época da ditadura. Nunca foi encontrado o corpo da Eleni Guariba, né? Exatamente. Nunca foi encontrado. Impressionante. Até o dia 30 de março. A gente tem umas fotos, vamos ver umas fotos. Adoro ver fotografia. As fotos do sonho americano. Cadê? Ah lá. É um momento feliz. Esse é um momento feliz. A gente falando que é tudo trágico e aparece uma foto bonita dessa. Um momento gostoso, todo mundo rindo, né? Um clima legal, né? A peça se passa todo dentro da casa, claro, dentro da casa. Aí tá o Rubem Pignatari. O Rubem Pignatari. Eu acho que vamos dar uma salva de palmas. Rubem Pignatari, história do teatro também. Rubem, bom vê-lo em cena. Peraí, volta lá um pouquinho, volta lá. Que bom ver o Rubem Pignatari em cena. Ele faz que papel? Ele faz um dos policiais que chega na casa. Justo, o Rubem vai fazer um policial. O Rubem, né? O Rubem tem uma história política incrível, né? É uma das pessoas que, enfim, tá totalmente... envolvido com o teatro, principalmente lá em Osasco, né? Nossa. Mas o Rubem faz um papel incrível. É incrível a gente poder estar com um ator de 82 anos em cena, entende? O Rubem... Do lado do Rubem ali tá quem? É o Flávio Passos. Que faz? Um outro policial também. Tá. Eles são uma dupla de policiais. Você tá com uma cara muito boa ali, de quem não tá gostando de receber a visita de dois policiais. Essa visita não tá muito agradável. Não tá muito agradável. Vambora. É a tia? Essa é a tia. Essa é a Cris Gordinho. Aqui tem um segredo. A mãe dela é minha tia. Sua tia. Legal. Vambora, vamos em frente. Esses vagabundos, guerrilheiro. O outro dando continência pra ele, maravilha. Esse aí é o momento dele que ele tá sonhando em ser cowboy. Ele tá sonhando em ser cowboy. Tem uma cena que é incrível, tem falas dessa cena que as pessoas saem repetindo depois, porque ele tem tudo a ver com uma visão que ele tem de que ele fala pradarias do Acre, como se houvesse pradarias do Acre, né? Não tem pradaria do Acre. É uma mistura de faroeste americano. Exatamente. É uma mistura. Opa, aí a coisa ferveu. A coisa ferveu. O guerrilheiro sacou a arma. Contra quem? Vamos deixar pra quem for assistir. Tá no canto será que é contra a polícia? Será que é contra a tia? Tá no canto direito da foto e não apareceu, gente. O João fez uma foto. Quer dizer, tem um momento de tensão aí pesado. E aí o elenco todo, eu imagino. O elenco todo. Cadê a mãe? Não tá a mãe? Aqui, ó. A mãe. Na direita. Sim, porque a mãe dela é sua tia, né? Legal. Acho melhor acabarmos logo com isso, madame, porque eu quero chegar cedo em casa hoje. Vamos lá, comece a cantar o que sabe. Pois eu digo e repito, não tenho a mínima ideia do que o senhor está falando. Pois eu digo e repito que é hora de começar a cantar, porra! Não! Por favor, eu já disse o que sabemos. Disse? Acho que não. Nunca disse. Olha só, eu não sei se a gente vai acabar com essa ditadura na bala ou se ela vai cair de maduro. Pra mim, pouco importa. O que importa pra mim, tia, é que se a gente não derrubar quem tá por trás do poder, quem de fato manda nas coisas, as coisas vão continuar como sempre foram e continuam sendo, tia. Não há razões para preocupação, desde que não existam motivos para isso. Se esses motivos existem ou não, é o nosso trabalho de descobrir. Por isso estamos aqui.
Pode voltar para cá. Agora estou vendo que você está com um livrinho aí na mão. Sim, eu trouxe para te dar, Tílio, com muita felicidade. Brasil Ano Zero, do Luiz Carlos Kekia, Isso, que é o diretor. Que é o diretor de e espetáculo. dramaturgo. A gente tem uma pesquisa sobre essa questão, do fascismo, sobre essa questão da extrema-direita, e aí o Luiz é um cara que era diretor até um momento, aí de algum momento se descobriu como dramaturgo e foi estudar a fundo isso, e tem uma pesquisa sobre guerra cultural. Então, essa peça é uma peça que ele está falando sobre isso, só que num aspecto maior. Acho que a nossa peça, O Sonho Americano, também está dentro desse mesmo tema e dentro desse mesmo assunto, que é um assunto que está dentro das nossas preocupações, então ela vai aparecer, né, dentro das nossas pesquisas estéticas, né? Então... Talvez enfim, seja um próximo trabalho? Talvez um próximo trabalho. Dá uma sequência. O Luiz está dizendo que já tem um personagem para mim. Vou deixar aqui registrado para que depois, quando sair o elenco sem mim, eu tenha como me justificar. Cadê o meu? Cadê o meu personagem? Bom, aqui são vários personagens. Aí tem vários. Vai sobrar um para você. Com certeza vai sobrar um para você. Muito bem, O Sonho Americano, no Teatro Estúdio Eleni Guariba, que fica ali na Praça Roosevelt, 184, até o dia 30 de março. Temporada boa, hein? Boa, legal. boa. Tão difícil hoje em dia uma temporada assim, prolongada. Boa. Né? Vai ser Ou demais. seja, está ali no centro da cultura de São Paulo, então vai ali, já sai, já tem um barzinho, já toma sua cerveja, não vai atrapalhar seu sábado nem domingo. De jeito nenhum. É uma peça envolvente, as pessoas ficam presas do começo ao fim, tem muitas coisas aí, tem muitos toques de humor também, não só um drama, então é um programão aí. Companhia Teatro dos Ventos, formada no ano 2020, 25 anos da companhia. Parabéns, hein? Poxa vida, é uma batalha, é uma luta, é uma vitória. Totalmente. Até o dia 30 de março, lá no Teatro Estúdio Eleni Guariba, aos sábados às 8 da noite, aos domingos às 7. Legal. Gente, sucesso para vocês. Obrigado, livro. Obrigada. Dá um abraço pro Kekia quando você encontrar com ele. Tá bom. Camila, prazer te ver. Prazer pelo Sucesso para você, Gabriel. Tudo de bom? Legal. Deixa eu ver o que temos agora. Cadê o meu roteiro, que eu sempre perco? Está aqui. Não tem mais nada. O tempo acabou. Não se esqueçam das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, todas as entrevistas que nós fazemos aqui, a gente deixa guardado lá no YouTube, inclusive essa que nós fizemos agora. Aproveitem os palcos das ruas, aproveitem a cidade de São Paulo, aproveitem o que a cultura de São Paulo tem para oferecer e a gente volta na semana que vem. Até lá.